Há um filme por aí com a denominação Em Nome do Pai. Se a memória não falha, cuida-se de uma história de conflito entre forças do poder e uma reação qualquer praticada pelos chamados subversivos, tudo com os incidentes de estilo. Pode ser outra coisa, mas o escriba não tem tempo para verificar a autenticidade disso tudo. Se houver erro, fica por conta de fabulação. O cérebro ocasionalmente funciona assim. A introdução vem ao mundo externo, a leitura dos dois diários lidos hoje, o Estado de São Paulo e a Folha. Ambos cuidam da prisão, mais remessa a Brasília, de suspeitos de invadir celulares do ex-juiz Moro e do procurador da República Dallagnol, expondo, segundo consta, indiscrições praticadas por ambos enquanto imersos na denominada Operação Lava Jato. Os ofendidos, evidentemente, não reconhecem a autenticidade daquelas transcrições. Advindas tais transcrições do site denominado Interceptor, as coisas vinham por aí, causando verdadeiro turbilhão na comunidade. Nisto intercalados o Poder Judiciário, o Ministério Público e a própria Polícia Federal. Houve, é certo, instauração de procedimento investigatório, obrigando-se as autoridades vítimas a noticiar a prática teórica, é bem verdade, de crimes praticados por meio da internet, sabendo-se que o silêncio ali seria insuportável. Consultada a respeito, a Polícia Federal negou a instauração de inquérito para apurar hipóteses de comportamento delituoso atribuível ao jornalista Greenhalgh, centrifugador da divulgação de diálogos constrangedores entre o ministro Moro e o procurador Deltan, melhor dizendo, sabendo-se que este já foi exculpado pelos órgãos disciplinares da instituição. Não é conveniente e nem mesmo procedimento ético qualquer manifestação, mesmo informal, interferindo no mérito do combate jurídico em efervescência, valendo dizer que as normas de direito penal, como nas retículas metafóricas, são assemelhadas a vestuários modeláveis por costureiros legitimamente providos de agulhas, alfinetes e pespontos apropriados à arte de cada qual. Em suma, os modelistas ou modistas revolucionam e revoluteiam em torno das provocações, costurando aqui, recortando ali e pretendendo, cada qual, segundo suas vocações, revestir o fato com cores exponenciais. Em suma, uma alfaiataria sofisticada. O cronista já foi acusado de metafórico, mas o ser humano é fundamentalmente assim, um ensacador ambulante de metáforas. Afirmam os cientistas, aliás, que determinadas lesões no lado direito do cérebro privam o agente de metaforizar. Então, embora insolitamente, prossiga-se assim.
Mesmo havendo insubordinação de penalistas axiomáticos, grudados tais articulistas em aforismas vincados entre os germânicos. Dentro de tal contexto, as manchetes dos matutinos já identificados trazem reflexões não muito dogmáticas, mas pululando em torno dos intérpretes. Deixe-se de lado a prisão dos suspeitos identificados nas reportagens. Basta dizer que o espetáculo versejado em torno das interceptações postas em relevo é gigantesco, não se assemelhando àquela coerção física realizada sobre os 3 ou 4 gatos pingados postos nas investigações expostas pelos jornais. Tais criaturas agora são apontadas como suspeitas. Um oceano ocupado por um cetáceo enorme, sim, pesquisando-se uns peixinhos nadando solertemente em volta das criaturas maiorizadas. Não se pode interferir no assunto e, pelas razões já apontadas, não se deve fazê-lo. A criatividade do intérprete é convocada apenas para outros segmentos do turbilhão iniciado lá atrás, pespontando a dialética, sim, enquanto teses e antíteses povoam o posicionamento de críticos e criticados, censores e censurados, poderosos e súditos, às vezes insurrectos, em obra musical cujos acordes finais hão de ser, talvez, perdidos entre as alfombras da contra-inteligência oficial praticada pelo governo. Explique-se. A interceptação telemática ou dita telefônica constitui, teoricamente, desde que não suportada pela legalidade, série de comportamentos delinquenciais cuja tipificação não vale a pena comentar. Tal espionamento, se quando praticado com intuito de localização de condutas criminosas, tem finalidade amparada em bons propósitos, merecendo sopesamento no contraste representado pela prática de um mal com finalidade de obtenção de um bem. Em outros termos, uma maldade para se obter a santificação. Vem à memória de muitos no entremeio, exemplo trazido eventualmente pela vetusta doutrina, consistindo em saber se o suspeito de colocação de um explosivo em igreja repleta, não se conhecendo a data e o local da explosão, pode ser torturado para que se consiga impedir a hecatombe. A resposta positiva justificou e justifica ainda sevícias horríveis praticadas no mundo inteiro contra número indiscriminado de inocentes e até mesmo de culpados. Firmadas as suposições anteriores, cuida-se de repensar se as autoridades cujos diálogos, verdadeiros ou não, teriam sido interceptados, mereceriam ser investigadas para a apuração das possíveis verdades entrelaçadas nas transcrições ditas apócrifas. Isso diz, é claro, com o exemplo ofertado pela tortura
perpetrada para a obtenção de um resultado saudável? Se a resposta for positiva, vale para a autoridade que interfere sorrateiramente na intimidade da cidadania, pois o intento dessa interceptação soturna é a recomposição da legalidade. Em síntese, em resumo, um beliscamento venenoso da privacidade, visando-se o restabelecimento da juridicidade no entreato dos comportamentos em sociedade. Tal axioma, curiosamente, tem igualmente valor inverso, porque a cidadania, nisto entendida qualquer pessoa do povo, se provê também da faculdade de impulsionar com propósitos iguais andaduras eficazes à localização e identificação, se for o caso, de condutas infracionais praticadas por autoridades multiplamente postas na imprescindível ligação entre o povo e o poder. Eis aí a terrível constatação, ou, em se preferindo, a perplexidade em que se põe o chamado conjunto de algoritmos convocado hoje em dia para racionalizar tanto o início de uma epidemia de sarampo como a potencialização de gripe sistêmica ameaçando a saúde da população. Em suma, em contexto final, os comandantes postos à superfície de possíveis condutas infracionais, estando blindados contra qualquer suspeita, devem ser havidos na condição de vestais, transformando-se, em consequência, nos chamados sujeitos passivos de crimes e pontificando, portanto, enquanto protegidos pela própria iniciativa da investigação criminal. Deve o conjunto de criaturas representativas episodicamente da insubordinação do povo contra comportamentos ilícitos do povo que se põe contra comportamentos ilícitos, deve o conjunto de criaturas nesse tipo ser chamado de infratores, postos então na condição de sujeitos ativos de práticas delituosas e, em consequência, desarticulando a autenticidade da investigação oficial? Eis aí o intricado caminho perfilado pelo denominado poder investigatório, realçado nos jornais pela imprensa em geral. Há, de acordo com a imprensa, contínuo e quase metódico encaminhamento de diálogos, autênticos ou não, tresmalhando a virgindade dos interlocutores. Paralelamente, o jornalista autor das divulgações, recebendo material sob sigilo da fonte, não é submetido ao opróbrio de indiciamento por divulgação de falsas informações que ferem duas entre as maiores autoridades da República. Pesquisa-se na fímbria das provocações episódicas uma ou outra suspeita condizente, em princípio, com indiscrições recolhidas na radiografia de acidentes geográficos captados na internet. Nessa mistura toda há, quase fantasmagoricamente,
a diluição de um questionamento básico. Pedra de toque, diga-se de passagem, de qualquer episódio que o viajante no terreno da contra-informação, ou seja, o estímulo inicial é mirtificado, passando-se a andanças subjacentes. No meio disso, o poder, sempre o poder, dita as regras do jogo. O final, segundo as probabilidades, é o amansamento do temporal, restando sempre um ou outro sacrificado. Às vezes, rarissimamente, Savonarola vai à fogueira. Previsivelmente, recolhem-se os dejetos e o poder se mantém. Não se sabe até quando, mas intrometido num jogo intricado, só resolvido muito à frente. No meio tempo, nesse calidoscópio, há uma ópera soturna cujos acordes finais são conhecidos por muito pouca gente. Ver-se-á. Isso tudo foi dito pelo intérprete, gente, após muita reflexão e colocação muito sistemática de paradigmas axiomaticamente colocados no papel, em síntese, uma sofisticada elocução, afirmando no fim das contas que comportamentos eventualmente ilícitos de duas autoridades públicas muito dignas no nosso país, inicialmente havido como condizente com infrações penais, sim, tal comportamento é deixado de lado, desviando-se a perquisição para aqueles que, num sentido bem prático da palavra, teriam sido os autores de notícia crimes, apontando a dupla sedizente infracional. Em outros termos, o cronista acaba de ler uma redação muito suave, colocando reposteiros também ensimesmados sobre assertivas basicamente muito graves. Em outros termos, o atual ministro da Justiça e o muito digno procurador da República envolvidos nessas transmissões de comportamentos menos lícitos teriam ou não cometido, em tese, uma série qualquer de infrações penais. Da forma como se está colocando a questão, os sujeitos passivos das hipotéticas infrações penais se transformam em ofendidos porque teriam seus sigilos violentados. E aqueles do povo que, anonimamente ou não, representados por um jornalista que não foi intimidado ou não foi sujeito a qualquer operação investigativa, essas pessoas do povo, que seriam, teoricamente, os noticiantes de figuras típicas, em tese, consumadas, são colocadas na outra titularidade, ou seja, são colocadas como investigados. Em outros termos, o
investigado inicial vira sujeito ativo de infração penal. De possível investigado passa a investigador. E aqueles que teriam noticiado infrações penais abstratamente apuráveis passam, estes sim, a sujeitos passivos de inquérito policial. Veja-se como a dialética no campo do processo penal é complexa e muitas vezes conspurcada pela parcialidade na investigação. O investigado vira investigador. Na contra-informação vale tudo. Aquele que teria, em tese, praticado os ferimentos é exibido como ferido, numa ferida profunda à dignidade de cada um dos sujeitos passivos agora dessa série de infrações penais consumadas com a interceptação sinuosa do sigilo de cada qual. Isso, no fim das contas, é a tradução para um português mais rude, mais básico, mais rústico, mais duro talvez, mais populesco e menos revestido de palavras difíceis. Isto é o resumo, ou a tradução daquilo tudo que este epicurista do direito penal acabou de verter para um vernáculo mais transparente. Ver-se-á o que vai acontecer. No fim das contas, o que há de acontecer é que o poder, ressalvadas hipóteses raríssimas, há de ser preservado na intangibilidade. E Savonarola não vai à fogueira. Savonarola não vai à fogueira. Com certeza há de ser aquele que há de apagar o fogo. Dito isto, vamos ao trabalho. E la nave va.